Quem é pai aí? Levanta a mão os pais. Aqui temos pais e meio pai, né? Eu falei para ele que já está valendo já o Dia dos Pais para ele. Quero cumprimentar os pais e desejar um feliz Dia dos Pais para cada um de vocês. Eu acho que vai descarregar aqui ou fez um barulhinho aqui? Amém, queridos? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Hoje é Dia dos Pais, a gente poderia aqui falar de pai, mas nós não vamos falar de pai, nós vamos falar de filho. De um filho que fez... Pode apagar se quiser, Jones. Um filho que fez um ato de amor, né, por cada um de nós, que foi Jesus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia. Eu deixei algumas coisas notadas aqui, porque a minha Bíblia, ela tem uma versão mais antiga a minha Bíblia, que é Almeida Corrigida, mas eu gosto dessa Bíblia da versão 9, eu deixei minhas anotações aqui. E eu quero ler aqui nela. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro do Marcos, livro de Marcos, Marcos capítulo de número 11. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre o reinado de Jesus. O reinado, olha, está vindo água aqui para mim, Pega o pastor Silva, olha, a nossa caneca. Estou estreando hoje minha caneca, gente, eu nunca tinha usado ela. Que alegria, que honra. Foi um presente carinhoso que deram para os pastores aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o reinado, sobre o governo justo desse homem. Nós sabemos que estamos vivendo tempos, como o pastor aqui estava falando, nós não olhamos para o Bolsonaro, não olhamos para ninguém. Mas nós vivemos um tempo em que o governo está corrompido, né? O governo tem cada dia mais se mostrado preocupado com si próprio. Mas Jesus, ele teve um reinado diferente. A preocupação dele não era em si próprio, mas a nação a qual ele governaria. Capítulo 1 diz assim, capítulo 11, versículo 1. Eu tinha falado o capítulo? Marcos capítulo 11, verso 1. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe que o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que é que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito. E eles o deixaram ir, trouxeram o jumento a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Amém? A gente vai continuar depois a leitura, mas já em outro livro. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa, ó Pai, me dar entendimento e sabedoria para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja. Deus, que eu possa transmitir da mesma maneira que eu compreendi essa palavra, se torne fácil de eu transmitir e da igreja entender. A palavra não é minha, ela é Tua. E eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento eu venha me esvaziar de mim e que o Teu Espírito Santo se aposse da minha vida. E que a Tua palavra, ela produza o que o Senhor deseja fazer nessa noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós lemos fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
E eu estava lendo essa palavra, estava hoje meditando, e eu estava deitado na minha cama e de repente eu comecei a rir sozinho. E aí no mesmo instante que eu estava lendo, eu comecei a lembrar, falei, que coisa. Por que eu estava rindo? Eu vou explicar para vocês. Eu imaginei aqui a cena. Quem é nordestino vai entender muito bem do que eu estou falando. A Bíblia diz que Jesus ele montou em um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. Quem já montou no jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém? Eu fui fazer isso uma vez e não deu certo. Eu falei assim que é nordestino porque se costuma muito, hoje em dia com essa tecnologia, se você colocar no YouTube lá, coloca lá, montando em um jumentinho que nunca foi montado, para você ver se você não vai rir também. E pastor Ronaldo, eu comecei a ler e comecei a rir, eu falei, meu Deus. Para vocês que não estão entendendo ainda, eu vou explicar. Se você montar num jumentinho que nunca foi montado, cara, ele não vai aceitar que você em cima dele. E ele vai te jogar no chão a qualquer custo. E é incrível que Jesus, não tem nada a ver, não era para mim estar rindo. Eu sei que não era para mim rir, mas nessa hora não veio outra cena. A não ser o rindo do jumentinho pulando. Mas não. O jumentinho, sabe por quê? Aí o Espírito Santo já começou a ministrar dentro do meu coração. Espero que eu consiga transmitir para vocês da melhor maneira que vocês possam entender. O reinado de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém e ele entrou para cumprir o que o Pai o tinha determinado. E ele já começou ali a partir daquele momento. O reinado de Jesus era um reinado de paz. E Jesus monta no jumentinho e o jumentinho tranquilo, suave, não causou nenhum escândalo. Sabe por quê? Porque quem estava sobre ele não somente traz a paz, como era a própria paz. A Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para falar com o seu povo. Agora imagina, aquele jumento, até o jumento conseguiu compreender quem era que estava assentado sobre ele. Aonde Jesus Cristo chega, amados, a presença dele é tão real, é tão verdadeira, que até o jumento conseguiu compreender que aquele homem trazia a paz. E ele entra em Jerusalém, e é incrível que quando ele chega a Jerusalém, as pessoas começam a observar, e a Bíblia diz que quando ele vem, abre-se um caminho e as pessoas começam a dizer, Hosana, Hosana, aí vem aquele que nos trará a paz. E Jesus logo é reconhecido. Por que que alguns reconheceram Jesus e quem era Jesus? E qual o propósito de Jesus naquele lugar? A Bíblia vai contar, lá no livro de Zacarias, Zacarias profetizou essa chegada de Jesus a Jerusalém 500 anos antes disso acontecer. E Deus, ele sempre vai nos dar indícios, vai nos mostrar o verdadeiro caminho de quem é o verdadeiro Senhor da nação. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, algumas pessoas já começam a identificar, é Ele. Alguns que haviam ouvido falar daquela profecia de Zacarias, começam a reconhecer, é Ele. É o Mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E começam a dizer, Hosana, Hosana, bendito seja aquele que veio para nos libertar e nos salvar. Lá no livro de Zacarias, esse primeiro sinal é identificado. Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10, não precisa você abrir, só acompanhe a leitura. Zacarias profetizou dizendo assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu reino virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. E de Efraim destruirá os carros,
e de Jerusalém os cavalos, e o arco da guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o reino até a existência da terra. Zacarias profetizou dizendo: alegra-te, porque o teu Salvador ele virá, e ele entrará por as portas de Jerusalém montado em um jumentinho. Isso tinha sido falado 500 anos desse fato acontecer. E quando Jesus entra ali em Jerusalém, as pessoas trazem à memória ele, aquele ao qual Zacarias profetizou, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas ainda perguntaram: mas quem é este? Alguns ainda não tinham identificado que era Jesus de Nazaré. Tem pessoas que andam com Jesus, mas não tem intimidade com Ele. Tem pessoas que elas até frequentam uma igreja, mas elas não conhecem o poder de Deus sobre a vida delas. Tem pessoas que entram todos os dias por a porta e saem da mesma maneira que ela entrou. O que eu entendo com isso, né, e com essa palavra? O reinado de Jesus é um reinado justo. É um reinado que ele veio apenas trazer a verdade. E é incrível o quanto Deus deu atalhos para que as pessoas reconhecessem verdadeiramente quem era Jesus. Quando ele viria, não nos confundirmos. E tem pessoas que até hoje, elas ainda não conseguem entender e ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão abandonando o Evangelho. O pastor Ronaldo falou aqui algo seríssimo, que é o que a palavra do Senhor diz: o amor de muito se esfriará. Sabe por quê? Porque nós temos visto hoje governos, estou falando de governo mesmo, de governança de igreja em si. Pessoas que vêm governando as suas igrejas com a ideologia que não é a verdadeira, com uma teoria que não é a humildade. Por que que Jesus não entrou em Jerusalém montado em um cavalo? Ele entrou montado em um jumento. O cavalo naquela época simboliza a guerra. Tanto é que a Bíblia diz assim, né? Fala sobre os cavalos e os seus cavaleiros, porque era se utilizado muito os cavalos nas guerras, e o cavalo simboliza a força, né? Ali simboliza a violência. E ele queria, em outras palavras aqui, para que muitos que não têm entendimento, para não dizer assim, cara, eu vim complicando. Não, Jesus veio facilitando, e ele diz assim: eu vou vir simples. Eu vou vir de uma maneira que vocês compreendam que sou eu. Eu vou vir sobre um jumentinho. Ele poderia vir sobre um cavalo? Poderia. Mas ele veio de uma forma suave, tranquila, montado em um jumentinho para mostrar a simplicidade que ele é. E tem pessoas que começam a governar, como eu estava falando, hoje o Evangelho de Cristo, a sua igreja, voltando-se para uma coisa tão difícil, e o amor de muito vem se esfriando por causa disso. As pessoas vêm complicando e elas vêm prometendo grandes coisas. Elas vêm prometendo carros, elas vêm prometendo prosperidade, não prosperidade, mas riquezas, né? Que o pastor deixou muito bem explicado aqui o que é prosperidade, o que é riqueza. E as pessoas hoje vêm mostrando um evangelho e governando a igreja de uma forma totalmente errada. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jerusalém, que acontece tudo isso, ele vai até o templo, e ele observa. A Bíblia diz que ele começa a observar o templo, e depois ele sai, e depois ele vai voltar de novo ao templo, e quando ele volta ao templo, ele começa a botar todo mundo para correr. Sabe por quê? Porque dentro do templo estava acontecendo algo desordenado. Estavam governando a casa do Senhor de maneira errada. Fazendo o quê? Comércios. E sabe o que está acontecendo hoje? Dentro de muitas igrejas, comércios. E é por isso que o amor de muitos está se esfriando.
porque estão comercializando a palavra do Senhor. Estão vendendo aquilo que o Senhor diz. A Bíblia diz que de graça é dado e de graça tem que ser transmitido. Conversava com o pastor Ronaldo hoje, enquanto eu cortava o cabelo dele, e a gente falando sobre isso, sobre essa questão das pessoas venderem aquilo que o Senhor deu para ele. É dado aqui, vou usar um exemplo aqui da nossa igreja, o Danilo toca a bateria. Deus deu o dom para o Danilo. E um dia convidam o Danilo para ir ministrar uma igreja. Foi o dom que o Senhor deu para o Danilo. E aí o Danilo, não, só vou se me pagar valor X. A Bíblia diz que de graça vos daste, de graça recebeste, de graça então você dê. E é isso que está acontecendo. E o governo de Jesus Cristo é um governo justo. Esse homem veio para fazer o seu governo justo e verdadeiro. Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele veio montado em um jumentinho para mostrar para mim e para você a simplicidade que Ele tem. E a simplicidade que Ele é. Ele não é complicado. O acesso até Cristo não é complicado. O acesso até Jesus, Deus ele veio dando indícios de profecias, usando profetas e dizendo como Ele viria, como Ele iria enviar o Filho dEle. E ainda, a Bíblia vem dizendo que Jesus ele era da linhagem de Davi. Além das profecias, vem também usando a palavra dEle. E nós vamos ver aqui dentro da palavra do Senhor, que algumas coisas que aqui estão escritas não são coincidências. São confirmações do que o Senhor havia dito quando o Filho do Homem viesse. Estou falando tudo isso, mas quando Jesus, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, eu não sei, talvez se vocês estão conseguindo compreender, eu me preocupo muito com isso, porque às vezes Deus me transmite de uma forma e talvez você não consiga compreender daquela forma que eu estou conseguindo passar. Eu estou tentando aqui o máximo fazer com que você compreenda o que Cristo quer dizer nessa noite. Tá? Eu me preocupo muito com isso, porque às vezes eu me fico preocupado. Será que a igreja está entendendo o que eu estou falando, meu Deus? Eu sou muito simples na maneira de transmitir. E a Bíblia, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele entra ali para cumprir o seu plano, que era de morrer na cruz por nós. E a Bíblia vem dizendo que ele é da linhagem de Davi. E a gente leu que Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumenta. E nós vamos ler aqui um versículo que você também não precisa abrir a sua Bíblia, que a gente poderia dizer que é uma coincidência, mas não é uma coincidência. Esse versículo que a gente vai ler está no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, diz assim: Ele o instruiu, levaram os seus conselhos do seu senhor com vocês, e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula, e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadoqueu e o profeta Natã o ungiu rei sobre Israel. Então, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois acompanharam-no e ele virá, assentado-se no meu trono e reinará em meu lugar. E eu o designarei para governar Israel e Judá. Benina, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, o meu Senhor, o confirme. Assim como o Senhor estiver como rei, meu Senhor, também esteja ele como Salomão, para que ele tenha o reinado ainda mais glorioso do que o meu Senhor, o rei Davi. Aqui, esse versículo que a gente leu, é quando Salomão vai assumir o reinado do seu pai, no lugar do seu pai Davi. A Bíblia diz que
ele é a raiz de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. E Salomão, quando foi para assumir o seu reinado, a Bíblia conta aqui que pediram para que ele fosse colocado sobre uma jumenta. Coincide, né? E como foi o reinado de Salomão? Talvez você esteja pensando, está meio confuso, mas eu estou falando sobre o reinado de Jesus. O reinado dele foi perfeito. E aqui, ele vem da linhagem de Davi, e Salomão fez o mesmo que Jesus fez, antes de assumir o seu reinado, montou sobre uma jumentinha. E o reinado de Salomão foi simplesmente fantástico. O que Salomão tinha? Sabe o que Salomão tinha, Marcos? Vou explicar aqui para você, especificamente para você. Salomão foi escolhido para assumir um reinado, para governar ali uma cidade, vamos dizer, a qual o seu pai Davi era rei. E quem era Davi? Davi era simplesmente um cara que andava segundo o coração de Deus. Agora você imagina a gente assumir uma igreja de um pastor, vamos colocar aqui para ficar mais claro para você entender, a qual o cara é segundo o coração de Deus. Como você vai assumir essa igreja? Você vai tremer certamente, né? Puxa vida, eu tenho que fazer pelo menos parecido o que aquele pastor faz. E foi assim que Salomão fez. E o que Salomão fez? Já que eu vou assumir o reinado do meu pai, Salomão podia pedir uma roupa decente, Salomão podia pedir uma coroa nova, porque aquela do rei Davi era ultrapassada, Salomão podia pedir um trono novo para ele, mas Salomão não pediu nada disso. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria para governar o reino. E o que Deus deu para Salomão? Sabedoria. Então, Jesus, ele é da linhagem de Davi. Jesus tinha todo o cuidado de governar o seu reino. Por isso que ele se preocupou em como governar o seu reino. E Jesus vem humildemente sobre um jumentinho, para que ninguém se preocupasse em se aproximar dele. E a Bíblia conta que ele entra em Jerusalém, e ele vai, a Bíblia vem falando que Davi ele não construiu o templo, mas o seu filho Salomão, a qual nós falamos aqui, que substituiu Davi, ele construiu esse templo. E após Jesus ter entrado, montado nesse jumentinho, foi até o templo, e quando chegou lá, olhou, e o que viu? Um monte de gente fazendo bagunça na propriedade dele. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós temos que reverenciar a casa do Senhor, porque aqui é lugar santo. Aqui é lugar santo. E Jesus olha o templo e vê as pessoas comercializando, se aproveitando, e Jesus diz assim: primeiro bota todo mundo para correr, debaixo da chibatada, né? Porque Jesus é amor, mas é justiça também. Talvez as pessoas pensam que Jesus é bom e Jesus é só passando a mão, é só carinho, seu amor, mas também quando precisa Jesus senta a ripa. E Jesus taca neles. Pancada neles e bota todo mundo para correr. E ele diz uma coisa, diz assim: tá vendo esse templo aqui? Que está todo bagunçado aqui, é o que vocês bagunçaram? Eu vou derrubar ele. Eu posso derrubar ele e erguer 3 dias depois. E agora vai entrar uma parte bem espiritual. E desculpa a palavra, mas os débil mental, os que não estavam entendendo nada que Jesus estava falando, quando Jesus fala que ia derrubar o templo, eles pensavam que eram as paredes. Como? Ele está louco. Está falando que vai derrubar, destruir o templo, em 3 dias vai construir.
Salomão levou anos e anos para construir isso aqui, e ele vai derrubar e construir em 3 dias. Jesus estava dando indícios do que iria acontecer com ele, e dando uma oportunidade para aquele povo se arrependerem dos seus pecados. Quando Jesus fala que ia derrubar o templo, ele estava falando de si próprio, que ele iria morrer e ao 3º dia o ressuscitaria. E as pessoas não entenderam. E Jesus, ele é bem simples. Jesus é muito simples na sua palavra. Talvez você esteja aí, infelizmente, muitos judeus ainda dizem que estão esperando o Salvador, né? Ainda estão esperando. E tem muitos crentes, muitos cristãos que estão assim. Jesus está ali do lado dele a todo instante, cuidando dele. E ele ainda está procurando a provisão de Deus na sua vida. Querido, só de nós estarmos aqui hoje na presença do Senhor, com saúde, adorando a Deus, é motivo de glorificar a Ele. E às vezes a gente se preocupa tanto que os nossos problemas acabam sendo maior do que a nossa fé. E Cristo dizendo, olha, eu estou aqui. E como nós lemos aqui, quando Jesus entrando, uns dizendo Hosana, Hosana, e uns que não estavam entendendo nada, mas por que estão falando isso? Quem é ele? Talvez aquelas pessoas que estão ali do lado, como você não está entendendo quem é ele? Ele é Jesus, aquele que Zacarias profetizou 500 anos atrás, dizendo que ele entraria, você não está vendo? Ele está entrando como Zacarias disse, exatamente como ele falou, que ele viria montado sobre um jumento. E sabe o que acontece? Que muitas das vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente está desapercebido, não estamos conectados com Deus, e Deus está falando com você e você não está compreendendo. Sabe por quê? Porque você não está atento. A Bíblia diz, as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por que muitos hoje estão abandonando o Evangelho do Senhor Jesus? Porque não estão ouvindo a voz do seu pastor. Elas estão que nem aquelas pessoas lá, que não entenderam quem era aquele, por que ele estava entrando sobre um jumentinho. Jesus não estava entrando sentado num jumentinho, apenas porque ele era tão humilde. Não, ele estava entrando porque era cumprimento de uma profecia, que Zacarias havia profetizado, e para que as pessoas que verdadeiramente o conhecessem, pudessem reconhecer que era ele. Não era porque o jumentinho nunca tinha sido montado por ninguém, não. Jesus, ele fala algo para mim e para você, e se ele falar, vai acontecer exatamente do jeito que ele falou. E nós temos que estar atento a isso, e nos preocupar também. Por que muitos hoje não estão mais servindo a Cristo? Porque acabaram ouvindo aquilo que a Bíblia vem dizendo, que no final dos tempos haveriam falsos profetas. E sabe o que acontece? Muitas das pessoas, elas vêm para a igreja, e elas têm isso aqui na sua casa, mas elas nunca pegaram para conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. E sabe por que se desviam do caminho do Senhor? Porque acabam ouvindo coisas que não está aqui, falsas ideologias. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. E aqueles que começaram a dizer, quando viram Jesus entrando, Hosana, Hosana nas alturas, aí está vindo o nosso Salvador, o nosso Libertador, eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, que conhecem as Escrituras. A Bíblia diz que todo aquele que crê nas Escrituras do Senhor Jesus não será confundido. Então, conheça a palavra do Senhor, não fique apenas baseado no que você assiste no YouTube, no que você assiste no canal de televisão lá da Igreja X. Não sou contra o canal da televisão, se nós tivéssemos condição de pagar, nós íamos mesmo para a televisão também. Mas não se baseie apenas nisso, se baseie na palavra do Senhor, que ela é verdadeira, ela é fiel. Eu acho que eu ainda anotei mais alguma coisa aqui, eu só conferi.
Eu quero dizer para vocês que esse reinado de Jesus Cristo foi um reinado verdadeiro. Ele veio e reinou sobre essa terra, embora algumas pessoas não o compreendiam. Eu notei uma coisa aqui que eu quero ler para vocês, uma anotação particular minha aqui. Eu coloquei assim: quando Jesus ele entrou em Jerusalém, as pessoas falaram Hosana, Hosana, que é o que eu já falei para vocês, porém alguns perguntaram, por que estão falando isso? E eu coloquei mais uma anotação aqui, que essa eu não poderia deixar de falar. Quando Jesus é levado para a cruz, já dando uma antecipada aqui no que aconteceu com ele, estava do lado dele um homem chamado Barrabás. Já estou terminando, tá? Um homem chamado Barrabás. E muitos acreditam que Barrabás era um ladrão. Mas Barrabás ele era um grande líder. Um líder de guerra. Um cara que era mestre em causar confusões, discórdia, desunião e a própria maldade. E esse mesmo povo que dizia Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aí vem o nosso Salvador, quando Jesus está na cruz, ao lado de Barrabás, é feito um pedido, é feita uma pergunta, na verdade, desculpa, não pedido, uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E quem foi que o povo escolheu? Barrabás. Sabe o que acontece? Às vezes a gente perde muito tempo na casa do Senhor. E quando é para a gente fazer uma escolha, a gente escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Quantas vezes nós não escolhemos Barrabás? E sabe quando nós fazemos isso? Quando nós duvidamos do poder de Jesus Cristo. Quando nós duvidamos do que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Eu disse aqui que hoje é dia dos pais, e eu não consigo imaginar o meu filho, o meu único filho, sendo morto por alguém, e depois eu ouvi a própria pessoa a qual o meu filho morreu por ele, perguntar assim: quem você gosta mais, do Mateus ou do ladrão aqui? E a pessoa dizer: não, eu prefiro o ladrão. O que o Mateus fez não tem muita importância para nós nesse momento, não. É isso que acontece. A gente muitas das vezes escolhe o lado Barrabás, ao invés de escolher o lado de Jesus. E sabe quando nós fazemos isso? Quando nós duvidamos do Senhor, quando nós duvidamos das promessas que Ele fez para nós, quando os problemas vêm sobre nós e a gente, com as nossas palavras ali no momento de euforia, de angústia, de aflição, nós esquecemos a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu. Quando aquele povo viram que se eles escolhessem Jesus, eles poderiam perder as suas vidas, eles falaram: não, vamos escolher Barrabás, que é melhor. E é isso que acontece conosco. Muitas das vezes a gente nega Jesus com os nossos atos. A gente nega Jesus com as nossas atitudes. Salmos 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda com escarnecedores. E às vezes a gente faz o quê? Tudo ao contrário. Às vezes a gente é mais confortável para a gente estar sentado com escarnecedores do que estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, como ela pede. Para que você não se confunda e para que você compreenda
e não seja levado por um governo mentiroso, por um governo enganador. Medite na palavra do Senhor. O que nós lemos aqui não é uma coincidência. A palavra do Senhor não é trechos que coincidem, algumas coisas batem, não. A palavra do Senhor ela é pura, verdadeira e fiel. E a Bíblia diz que quem anda de acordo com a palavra dele, não erra o caminho. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa colocar no coração de vocês essa palavra e que vocês possam sair daqui de posse nela e compreender que o que Jesus fez por mim e por você não foi uma coincidência, nem muito menos uma loucura. Foi um ato de amor. E não deixe Satanás dizer para você que você é um derrotado, que você não tem mais jeito para você, que não tem solução para o seu problema. Porque já foi resolvido lá na cruz. A Bíblia diz que foi colocado sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele curou as nossas enfermidades. E nos libertou, que é o melhor de tudo. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que você possa receber essa palavra no teu coração nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.